No MMA, a queda é inevitável. Por mais dominante que um lutador seja, mais cedo ou mais tarde, o tempo, as lesões ou até a nova geração vão cobrar seu preço. Hoje, vamos te mostrar os casos mais marcantes de lutadores que já foram considerados imbatíveis, quase sobre-humanos, mas que acabaram caindo. Alguns de forma trágica, outros de maneira silenciosa. O vídeo de hoje vai te levar por uma linha do tempo intensa e cheia de emoções. E se você acha que sabe tudo sobre essas quedas, prepare-se para se surpreender. Fica até o final, porque vamos falar de nomes gigantes. E o último da lista pode mudar a forma como você vê o legado dos campeões do MMA para sempre. Começamos com Anderson Silva, o Spider, que transformou o UFC em um espetáculo de precisão e arte marcial pura. Anderson não apenas vencia, ele humilhava seus oponentes, fazendo parecer fácil o que era quase impossível. Sua sequência de vitórias e defesas de cinturão o colocaram em um pedestal reservado a poucos. Mas, quando a primeira derrota veio, contra Chris Weidman, o mundo parou. Muitos ainda chamam aquilo de acidente, até que veio a revanche. E com ela, a imagem que ninguém esquece. A perna de Anderson se partindo ao meio após um chute. A partir dali, não era mais o mesmo. Derrotas consecutivas, mudanças de estratégia e um silêncio desconfortável sobre quando ele deveria parar. O homem que parecia eterno finalmente tinha caído. Ronda Rousey é outro nome que carrega o peso da queda. Em um mundo dominado por homens, ela chegou quebrando tudo, com finalizações em segundos e uma presença de estrela de cinema. Ronda não era só uma campeã, era um símbolo de revolução, mas sua confiança inabalável desmoronou após uma derrota brutal para Holly Holm. Um chute alto que calou arenas e deixou claro: o MMA feminino tinha evoluído e Ronda não acompanhou. A luta seguinte contra Amanda Nunes foi ainda mais devastadora. Ronda mal encostou na brasileira e foi destruída em menos de um round. Sua imagem de guerreira invencível foi substituída por uma expressão de fragilidade. Depois disso, desapareceu dos octógonos e se refugiou no mundo do entretenimento. Ronda caiu e nunca mais voltou. Conor McGregor talvez seja o caso mais emblemático de ascensão meteórica seguida de uma queda espetacular. De encanador desempregado à estrela global, McGregor conquistou o mundo com palavras afiadas e nocautes ainda mais cortantes. Foi o primeiro a segurar 2 cinturões simultaneamente no UFC. Mas, depois disso, a chama começou a apagar. Derrotas para Khabib, para Dustin Poirier e uma fratura na perna que o tirou de cena por anos. Fora do octógono, envolvimentos em polêmicas, brigas, acusações. A figura do herói começou a se desmanchar. Hoje, Conor ainda tenta manter sua imagem viva, mas a pergunta que paira no ar é cruel. Será que ele é mesmo um lutador ainda? Ou virou apenas uma celebridade tentando reviver o passado? Mas a lista não para nos rostos mais famosos. BJ Penn, por exemplo, foi um dos primeiros a ser considerado um dos lutadores mais completos da história. Campeão em 2 categorias. Respeitado por sua técnica e coragem, BJ simplesmente não soube a hora de parar. Entrava no octógono como lenda, saía como sombra. Acumulou 7 derrotas consecutivas, a maioria dolorosas de assistir. E mesmo assim, continuava tentando. Sua carreira terminou não com aplausos, mas com preocupação dos fãs. Um exemplo claro de como a queda nem sempre é rápida. Às vezes, é lenta, cruel e cheia de insistência. Outro caso marcante é o de José Aldo. Durante anos, foi o rei absoluto dos penas. Até que, em apenas 13 segundos, McGregor o tirou do trono. Aquela derrota não foi só um nocaute, foi um abalo psicológico profundo. Aldo até tentou voltar ao topo. Venceu algumas boas lutas,
mas nunca mais foi o mesmo. Mudou de categoria, enfrentou novos desafios, mas parecia sempre lutar contra um fantasma, o de sua própria lenda. E quando o corpo começou a não responder mais, veio a aposentadoria. Hoje, Aldo é respeitado, claro. Mas muitos ainda se perguntam como teria sido sua carreira se aquele soco não tivesse entrado. Por fim, temos nomes como Cain Velasquez, que poderia ter dominado os pesos pesados por uma década, mas foi sabotado pelas lesões, e Tony Ferguson, que era uma máquina imparável até ver seu corpo e seu estilo se desmancharem luta após luta. Todos esses lutadores têm algo em comum. Chegaram ao topo, viraram lendas, mas caíram. E a queda no MMA é diferente de qualquer outro esporte. Aqui não é só perder. É ser apagado, ser dominado, ser esquecido e, às vezes, ser lembrado apenas por como caiu, não pelo que construiu. Mas talvez o mais importante de tudo isso seja entender o valor da queda. Porque no MMA, cair não é o fim, é parte da história. Cada um desses nomes, mesmo tendo caído, ainda inspira milhões. Eles mostraram o auge e a dor de perder tudo. E é essa humanidade que faz deles não só campeões, mas símbolos eternos. Agora eu quero saber de você. Qual queda mais te marcou? Quem você acha que deveria estar nessa lista? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de luta de verdade. Até mais!